Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, guiando e iluminando o nosso coração. 25 de abril de 2027, pedindo a Deus graça e paz. Hoje nós celebramos a memória de São Marcos Evangelista. Marcos era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa se refugiou Pedro, libertado da cadeia, isso em Atos 12:12. Colaborou com Barnabé na obra apostólica de Paulo, Colossenses 4:10, junto do qual esteve também no cativeiro de Roma, Filipenses 24. Discípulo fiel de Pedro, que chamava ele de meu filho. Escreveu o segundo evangelho, cujo tema é a proclamação de Jesus, Filho de Deus, e cujo momento culminante é a profissão de fé do centurião ao pé da cruz. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 16, de 15 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhe: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebrando hoje a memória de São Marcos, nós nos deparamos com esse evangelho e essa referência importante que nós temos, que é o que os discípulos precisam fazer depois que Jesus vai para o céu. Depois da ascensão de Jesus, depois que Pentecostes acontece, Jesus é elevado de corpo e alma para o céu, sentado à direita de Deus. O encontro de Jesus com os 11 acontece no momento em que, aos poucos, as comunidades vão fazendo experiência do encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus vai alterando a sua vida, vai acrescentando algo que vai alimentar essas pessoas e mantê-los lutando por uma verdade até a morte. O que é o encontro com Jesus ressuscitado, que é o encontro com Jesus, Filho de Deus, presente no mundo em que nós vivemos. Cada momento que a gente se encontra com Jesus é um momento caro, importante na vida, porque isso vai tirando a gente da sexta-feira da paixão, do caos humano, e vai nos dando uma esperança de que a vida não é só isso aqui, que nós somos cidadãos do céu, que nós somos homens e mulheres que traz dentro de si o sopro de Deus, e por trazer dentro de si o sopro de Deus, nós caminhamos para uma vida além da morte. O encontro com Jesus, com os outros. Jesus manifestou aos 11, disse-lhes, o encontro e a missão deles: ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, a missão de Jesus é agora que eles sejam missionários. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a todas as criaturas. E não fala a todos os homens, agora é até uma linguagem ecológica, né? A todas as criaturas significa que o universo inteiro, o planeta inteiro, precisa ter a experiência daquilo que a Boa Nova nos traz. Que tenhamos vida e vida em abundância. Que tenhamos vida e essa vida não seja qualquer uma. Quando fala criaturas, está dizendo e lembrando das criaturas do Antigo Testamento, que a humanidade tem uma responsabilidade diante de todas as criaturas, que a humanidade tem uma consciência, uma responsabilidade diante do planeta inteiro. Por isso a necessidade hoje tanto de se falar de ecologia e combater a selvageria humana
diante da natureza em vista de um enriquecimento próprio. A selvageria humana que vai destruindo tudo que encontra pela frente, simplesmente para ter aquilo que ele considera importante para a vida, que é a riqueza. E aí nós vamos destruindo as florestas, acabando com os animais, vamos poluindo os rios, até chegar um momento que nós estaremos num deserto, mergulhados numa montanha de lixo, sem água para beber, porque não haverá água limpa para beber. Aquilo que nós podíamos fazer anos atrás, com paz e tranquilidade, beber água do rio, sem medo, isso não podemos fazer mais. Aquilo que a gente fazia quando era criança, principalmente eu na fazenda do meu avô, que era beber água do rego, do rio, sem medo, isso a gente não faz mais e nem podemos, porque tudo se torna poluído, tudo se torna uma devassidão, tudo se torna uma selvageria em que as criaturas não são mais cuidadas, elas são devoradas, porque eu preciso ter a minha posse. Que não interessa mais o país, interessa o que eu vou ganhar com certas propinas para eu garantir a minha vida. E pouco me importa o resto. Que não interessa mais a religião, desde que ela me dê dinheiro e que eu use dela para poder ganhar alguma coisa do governo, para ter uma vida confortável e luxuosa. Que a minha consciência de anunciar o Evangelho a todas as criaturas, ela não existe mais. A minha consciência de cuidar de todas as criaturas não existe mais. E Jesus prossegue: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Então o batismo e a fé é o meio da nossa salvação. Viu? É claro que você pode ser salvo sem ser batizado, isso sim. Que Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Mas ele não diz que o não batizado é condenado. Às vezes a pessoa não teve oportunidade na vida de ser batizada, mas é uma pessoa boa, honesta, correta, temente a Deus, e mesmo com a ausência do sacramento, essa pessoa vai para o céu, porque acredita. Então o centro ali é a fé. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas aqueles que não foram batizados podem ter, através da fé, a salvação. E aí Jesus vai confirmando os sinais que acompanharão aqueles que têm fé nele. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando lhe puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Então esses são os sinais de quem acompanha um homem ou uma mulher de fé. Seres humanos capazes de expulsar o demônio. Nós vivemos com medo dele, mas para quem tem fé deveria ser o contrário. Ele ter medo de nós, o mal ter medo de nós, a injustiça ter medo de nós. Falar em outras línguas significa, não necessariamente isso ligado aos evangélicos e à renovação carismática, mas falar a língua de Deus, falar a língua do Espírito Santo, falar a língua da salvação. Em outras palavras, falar a linguagem do Evangelho de Jesus Cristo, a linguagem do amor, da salvação e do perdão. E há sempre o risco de veneno, e sempre há a questão do envenenamento das nossas relações, da nossa convivência. Isso não nos fará mal, o veneno não vai. E a imposição da mão vai curar os enfermos. Por isso, esses são os sinais que Jesus vai dizendo para os discípulos. E depois de falar isso, Jesus vai para o céu. Agora é com vocês. Eu ressuscitei, me encontrei com vocês, ensinei, agora a missão é de vocês. Querendo dizer que agora o problema é com a gente. O anúncio do Evangelho de Jesus Cristo é com a gente. Jesus fez o seu papel, nos deixou aqui essa responsabilidade. Vai para a casa do Pai e ali nos dá a bênção para a gente continuar e fazer aquilo que devemos fazer, que é dar continuidade àquilo que Jesus começou. Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço. Até mais.